E aí, tudo bem? Tá começando mais um André Otávio Podcast. Eu sou o André Otávio e este é o meu podcast. É claro! Sejam bem-vindos a mais um episódio desse podcastzinho aqui. Hoje é dia 22 de dezembro de 2025 e vamos para mais um episódio dessa bagaceira aqui. Queria começar já avisando que provavelmente você está escutando aí, esse episódio de hoje vai ser com eco. Eco. Não precisa nem colocar o. Não precisa nem colocar Olha, não faz diferença nenhuma. Se eu colocar o eco, fica igual. Porque já tá com eco natural. É o eco de Deus, né, que fala. Tô gravando aqui no quarto aqui. E como não tem nada aqui ainda, porque eu vou montar o estúdio, né? E aí como não tem nada aqui ainda, porque o meu estúdio começou pelo zero, né? Zero não, porque eu tenho a mesa de som e um notebook. Mas eu tenho que comprar o resto tudo. Então vai estar com um pouco de eco. Vai fazer o quê? A vida é isso aí mesmo, rapaziada. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Então, desculpa aí pelo áudio, tá bom? Espero que não esteja tão ruim assim. Mas vida que segue, certo? Começou a época de Natal, já queria começar a falar disso. Primeiro porque é a época que todo mundo fica legal. Já viu? Porque assim, durante o ano inteiro, você vai andar na rua, é gente olhando com cara feia um pro outro, sabe? Sabe uma coisa que eu percebo muito? Quando eu vou correr, ninguém dá bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, nada. Quando as pessoas correm, uma passa pela outra e foda-se, ninguém tá nem aí. As pessoas não olham no rosto uma da outra. Ou ela tá ignorando ou ela tá olhando pro celular. As duas opções que existem é essa. Ninguém, o ano inteiro, ninguém faz nada. Começa a chegar perto do Natal, todo mundo fica bonzinho, começa a dar bom dia, começa a falar, opa, beleza, sei que lá, começa a sorrir. As pessoas sorriem no Natal. E é só no Natal, aparentemente, porque nenhuma outra época do ano as pessoas ficam felizes só por ser a época do ano. Tipo assim, eu acho que deve ter gente que fica feliz perto do aniversário ou qualquer coisa pessoal, né? Mas agora, no coletivo, é só o Natal que faz isso. As pessoas ficam legais. No trânsito, as pessoas param no pare, dão seta pra entrar, sabe? As pessoas começam a ficar prudentes no trânsito só por conta do Natal. Eu acho que devia ser Natal o ano inteiro. Mas sabe por que não ia dar certo Natal o ano inteiro? Porque agora no Natal é a época que a gente também mais deslecha em dieta. Não existe dieta no Natal. Eu tô fazendo dieta. No Natal, você é retardado? Não dá, pô. O Natal é comida. O Natal, qualquer lugar. Vou tomar café. Vai ter um monte de coisa no café. É claro, também tem gente que não tem nada. Tem gente que não tem nada, né? Tem gente que passa fome o ano inteiro. Aí chega no Natal, come o panetone. Tá pra vencer, dá pro mendigo. Então, no Natal, ninguém passa fome no Natal. Você pode estar comendo comida vencida, mas você está comendo alguma coisa. Cesta básica. A galera faz campanha com cesta básica, arrecadação de brinquedos só no Natal. Olha que dó das crianças. As crianças ficam o ano inteiro comendo terra e brincando com um galho de árvore. Aí chega no Natal, aí ganha um brinquedo quebrado, ganha uma roupa rasgada, um panetone vencido. Aí dura até janeiro. Aí depois de janeiro, o brinquedo termina de quebrar, a roupa termina de rasgar, o panetone que já estava vencido já era, começou a criar bigato no panetone, já teve vida própria. O panetone levantou e saiu andando, de tanto bicho que tinha lá nele. Aí a criança passa o resto do ano, de fevereiro a dezembro, com fome, sem roupa, sem brinquedo, com a vida uma desgraça da vida, e sendo parado pela polícia, e sendo oprimido pela sociedade, porque a gente vive nesse ambiente. Então, a gente tinha que fazer campanha o ano inteiro, não só no Natal. Ou as pessoas que têm, como que fala? As pessoas que têm condições de fazer campanha, porque assim, um dia, quando, na verdade eu não vou ser pessimista não, eu ia falar um dia se desse certo, não. Quando minha vida der certo na comédia e eu tiver condições o suficiente para ajudar outras pessoas, eu vou fazer campanhas, eu vou fazer show beneficente fora da época, sabe? Tipo assim, eu vou fazer um show beneficente em julho. Não tem nada em julho, mas eu vou fazer um show beneficente. O Dia das Crianças não é em julho não, né? É agosto, eu acho. Eu vou fazer campanha de tipo assim, setembro amarelo. Setembro amarelo é o caralho.
É amarelo o ano inteiro. Não se mate. Não é só em setembro que você não se mata. Ô, rapaziada, vamos viver aí, né? Mas aí como é que você vive se você não tem nem panetone vencido, nem roupa rasgada e nem brinquedo quebrado? Tá entendendo? A vida é muito difícil, rapaziada. Então, mas o que eu tava falando... Eu perdi o foco. Eu tava falando de comida. Não tem como você seguir uma dieta em dezembro. Porque, mano, qualquer lugar que você vai, é comida, pô. Você vai, é comida. E aí chega o dia do Natal, é mais comida ainda. A gente numa semana antes do Natal, né? A gente tá no pré-natal. E no pré-natal, qualquer coisa que você vai fazer é muita comida. Já é em comida demais, sabe? Eu não sei. As pessoas gostam de comer mais no Natal, né? Ainda bem que não é Natal o ano inteiro, senão claro, tirando a parte das crianças que passam fome, a gente que tem condição não ia conseguir viver uma vida saudável. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, lá é Natal o ano inteiro. Lá as pessoas comem bacon todo dia. Aí chega no Natal, elas comem bacon de novo, comem bacon com o Papai Noel do lado. Não muda nada. Lá o Natal deles é todos os dias, pô. Mas, mano, qualquer lugar que você vai é comida pra caralho. E aí, eu já comecei, né? Tipo assim, vou tomar café lá em qualquer lugar. Ou vou almoçar, ou vou jantar, ou qualquer coisa assim. Mano, é comida pra caralho. Não tem como seguir dieta, pô. Não tem como. Eu já desisti já. Eu tento não abusar, sabe? Tipo assim, pô, por exemplo, ontem eu acho que eu exagerei um pouco, assim, sabe? Comi demais o que não precisava, comi besteira. Esses tempos atrás eu comi refrigerante. Aí, quando eu vejo que eu vacilo, o que eu faço? Eu tenho que compensar na corrida. Então, eu saio pra correr, saio pra fazer caminhada, sabe? No outro dia, se eu conseguir, eu evito comer qualquer coisa... No outro dia não, né? Na próxima semana, assim, nos próximos dias. É porque agora, no Natal, não tem como. Final de ano, é impossível fazer por muito tempo. Porque não tem como, pô. Não tem como. Se você seguir uma dieta no Natal, você é idiota também. Já começa por isso. Tipo assim, mano, você ficou 12 meses praticamente... comendo certinho, tá ligado? Evitando comer várias coisas. Aí chega no Natal, porra, não vai te matar. Quer dizer, não sei, né? Às vezes você tem uma doença que você come um salmão e morre. Eu não sei o que você tem. Você tem diabetes aí, é um chocotone que você come que você vai pro caralho. Não sei. Não quero generalizar. Mas tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Você não precisa chegar no Natal e deixar de comer as coisas, pô. É isso aí mesmo. O Natal vai ter comida, aproveita. Tem que comer. E aí, não tem como você seguir uma dieta no Natal. Você tem que tentar não exagerar e depois compensar tudo. Porque aí janeiro você tem que compensar, pô. Janeiro é do dia 1 ao dia 15 correndo todo dia, comendo fruta, cortando açúcar. Se você sai da dieta no Natal... no Natal eu exagerei, comi um monte de coisa que eu não deveria, tomei refrigerante, bebi, sei lá o que caralho, você usou droga, cheirou cocaína, sei lá o que caralho que você fez, você usou metanol, você bebeu água do rio, tá ligado? Beleza, foi 1, 2 semanas ali que você chutou o balde. Agora janeiro, você vai lá e faz 1, 2 semanas, zero açúcar, tá ligado? Sem comer fritura, sem beber refrigerante, sem beber álcool, só pra dar aquela equilibrada. Tipo assim, pô, durante uma semana eu vacilei. Então durante uma semana eu vou viver a vida de um vegetariano, vou ser vegetariano por uma semana. Eu acho que um dia eu vou virar vegetariano ainda, você acredita? Porque eu gosto de ler muito sobre dieta. Eu tô lendo um livro que inclusive faz mó tempão que eu tô lendo esse livro, porque eu leio um pouquinho cada dia, sabe? Tipo, um parágrafo não. Como é que fala? Um capítulo por dia. Às vezes eu leio um capítulo só em 2, 3 dias, porque às vezes é um pouco maior. Mas é um livro sobre saúde, né? E aí, todos os livros que eu leio sobre saúde sempre falam basicamente a mesma coisa. E a mesma coisa é que você comer salada, viver da salada, é mais saudável. Então, eu não tô nem aí pros animais. Se um dia eu virar vegetariano, eu quero que se foda os animais. Eu não tô nem aí. Por mim, não que acabe, porque é bom, o churrasco é bom, né? Não que acabe os animais, mas eu queria que tivesse
eu fosse mais saudável, entendeu? Então, eu não tô nem aí pros animais. Se eu virar vegetariano, quando eu virar vegetariano, porque eu sei que vai acontecer um dia, quando eu virar vegetariano, vai ser por conta de mim, não por causa dos animais. Eu quero que o animal se foda. Vai ser porque é mais saudável e eu vou viver melhor. A não ser que alguém lance o livro aí falando que comer churrasco todo final de semana é o segredo para você viver uma vida saudável e com colesterol controlado. Eu não sei mais para onde que eu tô indo. Então é isso. Natal é época de comida. Então aproveitem, comam, foda-se a dieta. Só agora, tá? Também. Não é foda-se a dieta o resto do ano. Foda-se a dieta agora. O resto do ano você se equilibra aí, você come bem, bebe água. Não exagere em nada, tá bom? Tudo com equilíbrio. Bom, muito obrigado aí a galera que vem assistindo o podcast, comentando. Eu tô recebendo bastante mensagem agora. Eu não sei o que aconteceu, mas esse final de ano o podcast deu sabe, uma aumentada no público, parece. Então, bastante gente chegando aí. Eu espero que as pessoas fiquem, né? Quem tá chegando agora, eu espero que vocês fiquem para 2026, porque esse podcast que não vai parar. 2026, eu espero que com novidades, com um podcast com mais qualidade, em vídeo, sabe? Uma parada mais profissional, assim. Uma das minhas metas para o ano que vem é eu profissionalizar um pouco mais esse podcast aqui. Vamos ver se eu consigo. Muito obrigado aí a todo mundo que vem escutando, que é inscrito no canal. Se você ainda não é inscrito no canal do podcast, se inscreve lá que vai ajudar bastante. Também tem o canal de cortes que está saindo vídeo praticamente todos os dias no mês de dezembro. Eu tentei postar todos os dias, mas eu não consegui. Mas está saindo vídeo dia sim, dia não. Às vezes sai mais de um vídeo por dia, porque dependendo do tema, né, do vídeo, eu posto... E perde a validade, né? Se eu venho aqui e falo sobre o Zezé de Camargo, não faz sentido eu postar 2 semanas depois dele ter falado aquele monte de merda que ele falou. Então eu tenho que falar do Zezé de Camargo e já postar o corte, pô. Então às vezes sai mais de um vídeo por dia. E o canal de corte tá chegando em uma galera boa, assim, tá quase batendo 400 inscritos. Se você puder se inscrever lá no canal para fechar o ano com 400 inscritos, vai ajudar bastante. E eu vou ficar bem feliz, tá bom? Também tem o podcast no... Como é que é o nome? Instagram. Segue lá no Instagram, @AndréOtávioPodcast, lá no Instagram. E como é Natal, a gente tá nessa época festiva, qualquer lugar que você vai, as pessoas pedem caixinha pro mercado, caixinha pro açougue, caixinha pros coletores de lixo, caixinha pros empresários, até empresário pedindo caixinha, aí é foda, né? Eu queria fazer aqui a caixinha do comediante, a caixinha do podcaster, porque, como eu falei, a ideia para esse ano aqui é eu profissionalizar um pouco mais o podcast. Eu vou montar um estúdio aqui. Essa semana eu já estava meio que vendo meio por cima, assim, quanto que eu ia precisar gastar para poder montar um estúdio aqui com luz, com uma mesa, tá ligado? Uma parada assim um pouco mais profissionalzinha. E vai gastar uma grana, né? E aí, se tem uma coisa que eu não tenho, é dinheiro. Eu tenho ideia, eu tenho plano, eu tenho sonho. Mas dinheiro para concretizar todo esse planejamento todo, não tenho. Então, se você puder ajudar na caixinha do podcaster, você pode fazer um pix para mim aí que eu vou aceitar com o maior agrado. Vai ser o dinheiro que eu vou usar para montar o estúdio aqui para esse podcast, tá bom? Mendigo digital eu sou. Então, se você gosta do podcast e quer receber o 13º, segunda parcela tá na conta, tá ligado? Caiu o vale, caiu aí o PLR, tá todo mundo com dinheiro no bolso, rapaziada. Então, se você quer me ajudar, ajuda aí pelo Pix, andré.otavio@outlook.com. Vai cair lá no PicPay e aí você contribui aí com quanto que você achar que eu mereço. Mereço não, mereço. Tá bom? Então me ajuda lá, caixinha do podcaster, o seu podcaster preferido, andré.otavio@outlook.com. Fechou? Me ajuda aí que eu vou ficar muito feliz e talvez eu até chore. É verdade. Caralho, esse ano foi foda, hein, mano? Sabe por quê? Porque foi um ano que foi muito ruim pra mim. Eu já falei disso aqui, profissionalmente, no sentido da comédia. Mas foi bem legal porque foi um ano que eu saí de casa, né, mano? Isso é um bagulho muito doido, assim. Ó a moto passando. Vocês estão escutando ou é só eu?
Eu saí de casa, né, mano? E aí, eu tava pensando hoje, porque hoje eu fiquei bem. Hoje me bateu uma bad, eu tava trabalhando. Ah, é, rapaziada, eu comecei a trabalhar. Lembra que eu falei no Caralho, que podcast mais bagunçado, né? Lembra que eu falei no último episódio que eu fui fazer o exame médico pra começar a trabalhar? Então, comecei a trabalhar, rapaziada. E é por isso que eu tô triste. Não por começar a trabalhar na onde eu tô trabalhando, é por começar a trabalhar. Tanto que hoje eu tava lá e aí eu comecei a pensar, mano, tipo assim, pô, pra onde que minha vida tá indo? Tipo assim, profissionalmente. Porque assim, eu fico preso dentro do trabalho 10 horas do meu dia. Porra, 10 horas do dia, mano. E aí eu preciso criar comédia, eu preciso escrever piada, eu preciso fazer um show, eu preciso, sabe? E aí eu fico nessa divisão, nessa dualidade da vida, de tipo, eu quero fazer comédia, mas eu também quero viver a vida. Como é que faz as duas coisas? Dá pra fazer as duas coisas? Fica a pergunta aí. Tá ligado, mano? E aí hoje eu tava no trabalho pensando e comecei a ficar chateado, mano. Eu comecei, comecei a ficar triste. E aí, eu tava pensando isso hoje também, que quando eu comecei na comédia, 2018 eu comecei. De 2018 até 2024, rapaziada, ano passado, foi esse ano que eu mudei isso. Até o ano passado, de 2018 até 2024, 6 anos. Durante 6 anos, depois que eu comecei a fazer comédia, eu sempre escrevo meta, sabe? Tipo, quando chega agora o final de ano assim, eu sempre faço metas, né? Sempre fiz, sempre faço. Aí uma coisa que eu sempre faço é o quê? Eu vou no último dia do ano, tipo assim, a gente vai entrar em 2026. Eu vou lá no último dia de 2026 e escrevo minhas metas lá. E aí agora, todo dia primeiro, tipo assim, 1º de janeiro, fevereiro, março, sabe? Todos os meses. No dia 1, eu deixo um lembrete na minha agenda para eu rever as metas. Então, tipo assim, todo dia primeiro, toda vez que começa um mês novo, aparece um lembrete para mim, rever as metas. Aí eu vou lá na minha meta e vejo o que eu planejei para esse ano, para que lado eu tô indo, o que dá para fazer para melhorar, será que faz sentido ainda a meta que eu coloquei, sabe? Sabe essa parada? Sempre para acompanhando, para seguir uma rota, né, na vida. Porque senão você deixa a Deus dará, deixa a vida me levar, a vida não vai levar para lugar nenhum não, filho. Você vai ficar parado aí, não vai acontecer nada. Então, é bom você ter um norte, né, para você seguir a sua vida. E aí eu sempre fiz isso. E aí, 2018 até 2024, duas das metas que eu sempre colocava era não terminar nenhum mês no negativo, no lado financeiro, porque eu sempre marquei também tudo que eu gasto, tudo que eu ganho. E aí eu tenho uma planilha. Caralho, é por isso que minha vida não dá certo, né? Opa, eu tô parecendo caralho, o cara tem planilha pra tudo, mano. Eu tenho uma planilha de tudo que eu gasto, tudo que eu ganho. E aí tem uma tabela lá que mostra a linha azul e a linha vermelha. A linha vermelha é o tanto que eu gastei e a linha azul é o tanto que eu ganhei. E aí a minha meta era, as duas, né? Não terminar nenhum mês negativo e não trabalhar CLT. Falei, pô, tô fazendo comédia, agora eu sou artista, vou viver a vida de um artista. As duas metas minhas eram, não as duas, não era só isso, só que eu tinha de meta, tá? Mas duas das metas que eu sempre coloquei, desde quando eu comecei na comédia, de 2018 até 2024, era não terminar nenhum mês negativo e não voltar a trabalhar CLT, porque agora eu sou artista e eu queria me viver como tal. E aí, por orgulho, eu não comecei a trabalhar antes, porque eu precisava trabalhar. Eu não tinha dinheiro, rapaziada. Eu não tenho ainda, né? Mas eu tinha menos ainda. E aí eu não tinha dinheiro, mas eu falei assim, caralho, eu vou ser fiel à minha meta, pô. Eu preciso fazer isso dar certo. Não tem como eu ficar aqui vacilando aqui, trabalhar, perdendo tempo, enquanto isso a comédia tá acontecendo e eu tô ficando pra trás. Então eu não podia terminar nenhum mês negativo e eu não tinha que voltar a trabalhar CLT. 2018 até 2024. Sabe o que aconteceu, rapaziada? Todos os meses eu terminei no negativo, mas eu fiquei fiel a não trabalhar CLT. Caralho, velho, não foi todos. Todos também eu tô exagerando, mas foi muito a maioria. Foi disparado assim. Eu acho que foi uns 80-20% assim dos meses eu terminei no negativo. Caralho, velho. E aí não tem como se sustentar, né? Todo mês eu tô gastando mais do que eu ganho.
Como é que vive? Não vive, não tem como. E aí, 2025, eu falei, pô, não tem mais como viver essa vida, eu preciso mudar, não tá dando certo, não tá dando certo, não tem o que fazer. E aí eu tirei essas duas metas, 2025 eu tirei essas duas metas. Terminar o mês negativo, tirei, voltar a trabalhar CLT, eu tirei também. Aí sabe o que aconteceu? Eu voltei a trabalhar CLT e eu parei de terminar os meses negativos. Caralho, desde 2018, esse é o primeiro ano que eu termino com todos os meses positivos. E aí, como é que. E agora? Tá ligado? Tipo assim, claramente eu falhei como artista. Primeira coisa que eu tirei disso. Falhei como artista, não tem como. E aí, o CLT é a resposta? É isso? Eu vou ter que viver a minha vida CLT pra eu poder terminar os meses positivos? E aí, isso me dá mó tristeza, mano. Que tristeza. Olha aí, eu começo a falar, eu começo a ficar triste de novo. Caralho, tava tão legal aqui, eu tava tão me sentindo tão bem. Aí agora eu fiquei triste de novo. Mas vocês entenderam meu dilema? É esse, pô. Aí eu não queria trabalhar CLT, mas é o único jeito que eu consigo pagar minhas contas. Foi o ano que eu saí de casa, sabe? Será que se eu tivesse começado a trabalhar antes, eu tinha saído de casa antes? Provavelmente não. Mas eu falei como artista. Falei. Eu tava. Esse aqui, teoricamente, né? Esse aqui é o último episódio do ano do podcast aleatório. Porque semana que vem vai ter o último episódio do ano, e o último episódio do ano é só um episódio de retrospectiva. Eu só vou fazer um episódio de retrospectiva falando sobre as coisas. Sobre, sobre as coisas que aconteceram no ano de 2025, né? E aí eu tava criando um roteiro. Criando não, né? Eu tenho um esqueleto do roteiro, que é o que eu uso sempre. E aí eu só vou mudando as informações, né? Eu só vou lá e colocando. Só vou. Tipo assim, em janeiro aconteceu tal coisa. Eu vou lá e mudo. E aí eu tava fazendo, né? Colocando lá as coisas que aconteceram durante o ano e tal, tentando pensar em piada, qual assunto falar, qual assunto não falar e tal. E aí quando eu cheguei no final do esqueleto, no final da página do roteiro, tava escrito assim, ó. Nunca mais fazer isso, por favor. Assinado André do passado. Eu deixei o recado pra mim nunca mais fazer isso, nunca mais fazer o a retrospectiva. Eu não lembro de ter escrevido isso, mas eu lembro de ter sido muito ruim. A última retrospectiva, tanto que eu quase não fiz mais. Eu só fiz porque eu coloquei a enquete lá e as pessoas votaram pra eu continuar fazendo a retrospectiva. E aí vocês que mandam esse podcast aqui, como vocês querem que continue, aí eu vou continuar. Mas eu não queria continuar não, porque é muito ruim fazer a retrospectiva, é muito chato e se não dá certo é muito decepcionante. Mas eu achei engraçado o recado que eu deixei pra mim no passado e eu vacilei porque eu deixei o recado no final da página. E aí eu só vi esse recado depois que eu já tinha feito boa parte do trabalho. Se eu tivesse visto antes, talvez eu não teria feito, talvez eu teria feito diferente, não sei. Mas eu deixei um recado pra mim. Caralho, eu gostei. Conversar com o André do passado. Eu conversei com o André do passado. Quando foi a última vez que você conversou com o seu eu do passado, hein? A última vez que você fumou maconha, que você cheirou um pó, que você usou uma heroína. Eu tava pensando essa semana aqui. Porque eu tô muito reflexivo, por quê? Porque o ano tá acabando, todo mundo fica reflexivo quando o ano tá acabando. Segundo, porque a comédia pra mim tá sendo muito ruim, né? Tá ruim pra todo mundo. Todo mundo postou, todo mundo não, né? Um monte de comediante postou um textão, né, no Instagram falando sobre o último show do ano. Ah, eu fiz o último show do ano e esse ano foi um ano difícil. Todo mundo que postou falando que fez o último show do ano falou que esse ano foi um ano difícil da comédia. Caralho, velho, foi ruim pra todo mundo. E aí eu fiquei pensando, tipo assim, mano, eu queria que a comédia acabasse.
Puta, ia me livrar, mano. Ia tirar um peso das minhas costas. Imagina, amanhã a gente liga o jornal, acorda com a notícia do Lula e o Bolsonaro de mão apertando a mão um do outro, falando assim, ó, a gente não concorda em nada. Eu e o Bolsonaro, o Lula falando, eu e o Bolsonaro temos todas as coisas diferentes. Eu e ele pensamos diferente em tudo. Ele é A, eu sou B, eu sou vermelho, ele é azul. A gente discorda em tudo, em tudo. Eu e o Bolsonaro não temos nada em comum, a não ser uma coisinha que a gente decidiu aqui, que a gente vai acabar com a comédia. A partir de hoje é proibido fazer comédia. Se você fazer comédia, você vai ser enforcado, você vai ser linchado na praça da cidade, tá bom? Então é proibido fazer comédia. Eu tô agora sancionando uma lei, eu e o Bolsonaro, os dois abraçados já, ele não tava nem de mão dada mais, tava abraçado, eu e o Bolsonaro, o Lula falando, eu e o Bolsonaro decidimos que a partir de hoje é proibido a comédia, acabou a comédia, não existe mais. Se você fazer comédia, se você fazer uma piada, se você escrever uma piada, ou você quiser trabalhar como comediante, ou viver como um artista sendo comediante, tentando fazer piada, você vai ser preso, linchado, enforcado, vão reviver você para você ser esquartejado e toda a sua família vai ser mandado para uma ilha e sem nada. Todo mundo que fazer comédia. Tá o Lula deitado sem roupa e o Bolsonaro em cima dele e ele falando, eu tô proibindo. Eu e o Bolsonaro discordamos em várias coisas. Tá bem gostoso aqui, Bolsonaro. O Lula falando, tá bem gostoso aqui. Eu e o Bolsonaro decidimos. Nossa, Bolsonaro. E os dois pelados já. E aí. E eles falando, a gente discorda em tudo. Mas a gente concorda que a comédia, a partir de hoje, tá proibida. E os dois já beijando e pelado nu, em cima de um colchão da Ema. E aí se a comédia fosse proibida, acabasse com a comédia, ia tirar essa angústia minha de querer ser um comediante, esse peso de tentar a vida de comediante. Porque assim, eu não vou desistir de tentar, tá ligado? Só que é frustrante. Vocês entenderam o que eu tô querendo dizer? É muito ruim, pô. Porque se desse certo um pouquinho, tá dando certo um pouquinho, já é alguma coisa. Mas agora, não dá certo. Se estagnasse, a comédia está estagnada. Eu como comediante, estou estagnado. Não, rapaziada, o bagulho aqui volta pra trás, mano. Ô, que profissão que volta pra trás? Tá ligado? Tirando o engenheiro que vira Uber. Mas de resto, nenhuma profissão volta pra trás. Quanto mais você trabalha numa profissão qualquer, mais experiente você fica, mais pessoas da área você conhece, e isso aí da comédia vai igual. Só que você vai se aperfeiçoando, vai melhorando, vai criando mais trabalho, vai melhorando, vai trabalhando em outros lugares, vai conhecendo outras pessoas, vai construindo a sua carreira. Na comédia não. Na comédia vai indo pra trás. E assim, eu poderia falar que é só... Você agora deve estar pensando, André, mas aí é com você. Você que é um fracassado. Você deve estar pensando nisso agora. Você que é um fracassado, que não dá certo em nada. Você que faz as coisas tudo de mal feito. Você que é um bosta. Você tá pensando agora isso. Eu sei, eu tô lendo sua mente. Você que é um bosta, você tá falando agora. Não é, mas não é só eu não, pô. Eu tô vendo que é uma galera assim, que tá, pô, esse ano aqui, 2025, quantas pessoas, comediante que vivia de comédia há muito tempo, voltou a trabalhar CLT, pô. Teve que deixar a comédia de lado pra voltar a trabalhar. Pô, os caras fazendo comédia há 1000 anos, pô. Vários anos fazendo comédia, vários anos vivendo da comédia, teve que voltar a trabalhar. Tá ligado? Então não é só eu. Eu sou um bosta? Eu sou. Eu sou um perdedor? Eu sou tudo isso aí que você tá falando. Mas não é só eu, pô. Só queria que acabasse.
Ô, rapaziada, falando em comédia, já vou aproveitar aqui, já aproveitar que eu tô falando nesse assunto. Essa semana, do nada, o Chapelle lançou um especial. Vocês viram isso? O Chapelle lançou um especial de comédia na Netflix. Depois da luta do Jake Paul lá com o Joshua. Do nada, pô. O Chapelle lançou logo um especial. E o Chapelle tá cada vez mais palestrinha, né? Já começa por... não só isso. A primeira coisa que começou errado nesse especial. Chapelle é o Chapelle. É o comediante do século. Saiu uma lista do comediante do século. Os comediantes do século XXI. Chapelle em primeiro lugar. Claro. Claro que tá. Chapelle, hoje em dia, ele é o maior nome da comédia. Talvez ele não seja o cara que mais vende ingresso, mas ele é o cara, assim, o principal, assim. Falou em comédia, falou em Chapelle, ele é o principal do momento, ele é o cara, ele tá à frente, disparado, assim, no sentido cômico e artístico da comédia. Ele é o cara do momento, assim, incomparável, assim. Não tem como falar de comédia sem falar em Dave Chappelle. Certo? Certo. Ele faz show em arena, há muito tempo já. Chapelle faz show em arena, há muito tempo já. Vocês estão entendendo isso, né? Aí do nada, ele grava um especial numa arena. Ô, mano, fiquei puto, hein, velho? Já começou errado. Quando eu vi que ele lançou o especial, eu fiquei feliz. Quando eu vi que o especial era numa arena, fiquei triste. Porque, mano, o show em arena não conecta com a plateia. Tá ligado? E comédia é o quê? É conexão com a plateia. Comédia é aqui, ó, pum, deu a piada, a galera ri, você já começa outra piada. Não tem tempo pra ideinha. E aí, os melhores especiais, não os melhores especiais, mas assim, um especial bem feito, bem gravado, é feito num lugar pequeno, um lugar, tá ligado? Um lugar bom pra comédia, um teatro. O Chapelle sempre fez show em arena, e ele sempre gravou o especial dele em teatro, e eu achava isso muito foda. Eu falei, caralho, o Chapelle é foda mesmo, porque ele pode, mano, ele pode gravar um especial numa arena, ele pode gravar um especial num teatro gigantesco, ele pode gravar onde ele quiser. Se ele quiser gravar dentro de um estádio de futebol com 50 mil pessoas, ele consegue. Mas não, ele grava num teatro pequeno. Por quê? Porque ele se garante. Ele gravou um especial num comedy club, pô. 60 pessoas ali, 70 pessoas. Chapelle, tá ligado? Aí o maluco vai lá, quebrando toda essa áurea que eu criei em volta dele, grava porra do especial numa arena. Fiquei puto com isso. Aí outra coisa, palestrinha pra caralho esse especial aí. Tem muita piada boa, mas o Chapelle, ele é isso, né? O Chapelle, ele é foda, mas ele é porque ele é muito inteligente, mano. E aí ele começa a dar piada inteligente. E aí ele é interessante. A última piada dele, ele vai contando uma história, e assim, tem piada no meio da história. Só que é muito mais história do que piada. Só que o tempo todo, você fica cativado com o que ele tá falando, mano. O maluco, ele é um puta do storytelling. Tá ligado? O maluco, ele te prende, mano. Não tem como. Ele vai falar qualquer coisa. É diferente desse podcast aqui. Que você já tá chateado, já tá querendo mudar. Se já não é que mudou já. Chapelle é foda. E aí é palestrinha pra caralho. E aí eu acho que, tipo assim, esse especial ficou legal em arena, porque não tem muita piada. Tipo assim, tem piada, claro. Tô falando que não tem muita piada. Tem piada pra caramba, assim. Mas é porque o estilo de Chapelle é falar mais do que contar piada. Eu quero xingar o Chapelle sem xingar o Chapelle. Como é que eu falo que o Chapelle não conta piada sem falar que o Chapelle não conta piada? Mas é porque o especial é muito foda. Tanto que quando acabou, eu falei assim, caralho, eu queria ser inteligente, mano. Eu queria contar piada inteligente. Eu queria, com a minha piada, cutucar qualquer coisa. Sabe? Cutucar a hipocrisia de qualquer um, sabe? Eu queria, pô, fazer uma piada e criticar o sistema, o capitalismo, os bilionários, os empresários que exploram o trabalhador brasileiro, pagando o mínimo e exigindo como se estivesse salvando a vida de uma pessoa, sabe? Eu queria ser essa pessoa que faz piada engraçada e cutuca alguma coisa. Às vezes também, só depois que eu assisto... É igual quando eu assistia filme de luta. Quando eu era criança, eu terminava de assistir Karate Kid, maluco. Você tava falando com o grande dragão branco, filho.
Acabava o filme de luta, uau, dava voadora na minha mãe. Minha mãe que não ficava esperta, não. Quando começava o filme de luta, ela já ia pra casa da minha avó, já que ela sabia que depois ela ia tomar uma voadora. Que idiota. Aí eu assisti um filme de super-herói, do nada, filho, eu tava voando. Eu pulava subia no telhado e pulava do telhado. Caralho, velho. Não, eu era o bichão, filho. Então, sabe, eu assistia Esqueceram de Mim, começava a fazer armadilha dentro de casa. Meu pai até hoje não tem o dente da frente. Chama ele de bandido molhado. E aí, sempre que eu assisto alguma coisa que eu gosto, eu queria fazer aquilo, né? E aí, quando eu assisto o show do Chapelle, por exemplo, eu falo, caralho, eu queria ser mais inteligente, fazer piada mais inteligente. Mas aí eu assisto o do Louis C.K., que pra mim é o melhor comediante do mundo, eu falo assim, caralho, eu só tenho que fazer piada, pô. Não tem pra que ficar falando da desigualdade social no meu humor. Não. Eu vou falar que eu fui na feira e a feira tava cheia de velha e faço uma piada de velha, já era. Não tem pra que eu criticar a feira e todo... Sei lá o que tem de errado na feira. Sabe? Mas aí quando acabou o especial do Chapelle, eu falei assim, porra, eu queria ser inteligente. Eu queria fazer piada inteligente. Mas eu não sou inteligente e eu também não sou engraçado. Então não tem nem como fazer piada, nem como ser inteligente. E aí entra um outro aspecto. O Chapelle, ele é muito interessante, né? O Chapelle é isso, ele é interessante. Tá ligado? Ele começa a falar qualquer assunto. Pô, tem um especial na Netflix dele, que não é nem um especial de comédia, é uma palestra que ele deu numa escola. E o bagulho, ele vendeu como especial. E tipo assim, é uma parada que é engraçada, mas é mais uma palestra do que um especial. Só que também é um especial, só que também é uma palestra. Porém, é interessante, pô. Você assiste o bagulho, você fala, caralho, velho, que foda. E aí você, do começo ao fim, o maluco te prende, mano. Tá ligado? Ele é um puta do storytelling. E aí eu não sou nem engraçado, nem inteligente, nem interessante. Caralho, se eu tivesse um especial de comédia, ia ser esse o nome. Nem engraçado, nem inteligente, nem interessante. Vai ser o nome do episódio. Nem engraçado, nem... É porque é muito grande, né? Tinha que resumir. Nem engraçado, nem inteligente. Bom, mas aí o episódio não. O especial é muito bom. Assistam lá pra vocês verem como que é fazer comédia e a maestria do maior comediante do mundo fazendo o que ele sabe fazer de melhor, que é contar história sem graça. Que babaca, velho. Olha quem tá falando, oh meu Deus do céu. E falando em comédia. Caralho, só tô falando de comédia hoje, né? Comédia e decepções. Mas agora eu queria falar uma coisa legal. Coisa boa de comédia. Eu terminei de ler o livro que chama Harold. Harold. Que é o livro do Stephen Wright, que é um comediante que assim, ele é um comediante. Eu não sei definir qual é o estilo de comédia dele. Será que tem no Google tipo uma definição pro estilo de comédia dele? Deixa eu ver se eu acho aqui. Porque ele é um comediante, mano, que é tipo absurdista. Pra mim, eu usaria essa palavra, absurdista. Deixa eu ver se... Pô, não tem nada, velho. E... não tem nada aqui. Mas ele é um comediante que ele é muito doido, assim. Ele faz o tipo de humor dele é de piada curta, né? Ele faz tipo one-liner. E ele faz um estilo de humor que é tipo como se fosse uma observação, só com uma observação do absurdo, sabe? Não sei explicar, mano. Tem vídeo dele no YouTube legendado, que inclusive foi eu que legendei. Sabia que ele foi um dos motivos, não foi o principal motivo, mas ele foi um dos motivos de eu criar o canal Comédia com Legenda, porque quando eu comecei a fazer comédia, eu comecei assim, eu já escrevia comédia, já fazia muita coisa sobre comédia, e aí eu já via muita coisa de comédia, e eu acho que no livro do Léo Lins,
que eu tinha, tipo, há muito tempo, assim. Eu comprei o livro do Léo Lins basicamente quando lançou. Mas eu lembro que eu acho que ele falava do Stephen Wright no livro. Eu não sei, mas eu lembro que eu vi os caras falando, principalmente o Patrick Maia, eu vi uma vez falando também, do Stephen Wright e do Mitch Hedberg. E aí eu falei assim, pô, vou ver quem é esses caras, né? Porque eu não conhecia até então. Eu só vi os caras falar, eu já vi o nome mais de uma vez nos lugares. Falei, pô, vou procurar pra saber quem são esses caras aí, né? Porque, pô, os caras é foda, né? E aí todo mundo falando deles. Fui pesquisar, não tinha nada no YouTube, mano. Não tinha nada. Tipo assim, claro, tinha um vídeo. Tinha coisa no YouTube, só não tinha nada legendado, eu tô querendo dizer. Tinha nada, legendado dos caras, nada. E aí, na época, eu já tava com a ideia de criar um canal pra legendar vídeo. Falei, mano, quer saber? Eu vou juntar o útil ao agradável, pô. Aí o que eu fiz? Comecei a pegar vídeo do Stephen Wright e do Mitch Hedberg pra legendar. Tanto que tem vários vídeos deles lá no canal. E eu acho que até agora, os únicos vídeos legendados dos dois, eu acho que são os vídeos que tem no meu canal. Então procura lá que você vai achar. E aí você vai ver o estilo dele como que é. E esse cara, mano, ele é um escritor. A história dele já é muito foda, porque ele é lá de Boston. Tem um documentário que chama. Como é que é o nome, velho? É tipo. A comédia que explodiu. Só que em inglês é. Ah, não vou lembrar o nome. Pelo menos eu vou falar besteira aqui. Mas é um documentário que conta sobre a comédia de Boston. Porque lá em Boston tinha uns comediantes muito foda, assim. Tem vários comediantes pica que veio de Boston. Vocês têm uma noção? Louis C.K. e Bill Burr vieram de lá, começaram a carreira lá. Eu acho que a Sarah Silverman, Joe Rogan também são de lá. Então, são, tipo assim, lá a comédia era muito deles, sabe? Lá eles tinham a comunidade de comédia deles lá. Só que era só lá, sabe? Era uma parada que era de lá e era muito bom, porque pra você ter espaço lá, os caras eram tão bons que pra você ter espaço lá, você tinha que ser muito bom. Se você não fosse bom, a plateia te vaiava, os comediantes te tiravam, não colocavam você pra fazer, não trabalhar em lugar nenhum. Então, tipo assim, era uma parada que você tinha que ser bom, pô. Se você não fosse bom, você não entrava na parada. E aí, um dia, foi um olheiro, tipo um olheiro, assim, foi um cara da televisão para levar um desses comediantes, que tinham vários, assim, todos muito bons, mas ia levar um desses comediantes para fazer uma apresentação no Late Show lá, sabe? Tipo o talk show dos caras lá nos Estados Unidos, que antigamente era muito forte. Isso eu tô falando de anos 80, 90, talvez. Então a comédia de Boston não era conhecida nos Estados Unidos inteiro, era mais ali naquela região lá, tá ligado? E aí os caras faziam muito show, tinha comedy club, tinha... lá tem uma parada que os caras falam, que eles faziam shows, e existe até hoje isso, show em restaurante de comida japonesa. E lá é uma parada que é muito forte isso, lá em Boston. Show em restaurante de comida japonesa. E aí um dia, um cara lá da televisão foi no show, e aí gostou muito do Stephen Wright e levou ele pra televisão. E aí ele foi o escolhido para representar meio que os comediantes de Boston para se apresentar na televisão, assim. E aí esse maluco foi na televisão, mano, de cara, ele conquistou, tipo, os Estados Unidos. Na época, claro, não tinha internet, quem fosse na televisão ganhava muita notoriedade, assim, tanto que os caras falam de participar de programa e ficar famoso durante um tempo, assim, de andar na rua e ser reconhecido por todo mundo. Então, foi meio que nessa época aí. E aí ele participou do programa de TV, ficou muito conhecido, assim, ele estourou, ele levou basicamente a comédia de Boston para um patamar acima, assim, mano. Nos Estados Unidos inteiro, todo mundo saber que tem comediante bom, tão bom quanto ele era naquela região, e tá ligado? Mano, o maluco levou a fama da comédia de uma região para os Estados Unidos inteiro, mano. Foi uma parada absurda, assim. E ele é muito bom, e aí ele escreve muito, assim. Aí ele tem tanto que ele ganhou um Oscar, mano. Esse maluco ganhou um Oscar como diretor e roteirista de um curta-metragem. O maluco ganhou um Oscar, pô. Então ele é meio doidão, assim. Tanto que nesse documentário que fala sobre a história da comédia de Boston, conta toda essa história aí. E aí no final, eles vai falando sobre todos os comediantes. Tipo assim, ó, tal comediante... a grande maioria são comediantes velhos, assim. Porque é um documentário recente sobre comediantes antigos, né?
Então, alguns comediantes, tipo, estavam trabalhando em Boston, outros comediantes foram pra TV, alguns acho que até morreram. Mas aí aí tipo assim, sempre falava, né, ó, tal comediante mora em tal lugar, trabalha em tal lugar. O Steven Wright, eles colocaram assim, ele é meio que o principal, assim, desse documentário. Os caras colocam assim, ó, Steven Wright, ninguém sabe onde ele mora. Mano, ninguém sabe onde o cara mora. Tá ligado? O maluco, tipo assim, ele some, mano. Não é que ele vive por aí, aparece em televisão. Não, ele some e aí ele fica lá resguardado na cidade dele, na casa dele, onde ninguém sabe onde que é. Tipo assim, claro, os mais próximos devem saber. Eu acho que os caras do documentário com certeza sabia, só que não colocaram, né? Eu acho que ele pediu pra não colocar nem a região. Mano, ninguém sabe onde o cara mora, pô. E aí do nada ele aparece uma turnê. Turnê em teatro grande, tipo teatro de 1.200, 1.500 lugares. E lá nos Estados Unidos, onde a galera é acostumada, quem não tem muita fama, faz turnê em comedy club. Os caras viajam em comedy club. Ele não, ele já vai pro teatro direto, mano. E ele vende, tá ligado? Não é todo comediante lá que consegue fazer turnê em teatro. E lá ele faz isso, e ele some. Ele vai lá e faz uma turnê e some. E ele aparece e depois some de novo. É doidão, pô. Comediante doidão. E aí ele lançou um livro. Isso ele lançou o livro em 2023, eu acho. Esse livro é um livro muito doido, porque esse livro não tem história. Tipo assim, não tem o arco como é que chama lá? Caralho, como é que é, mano? Esqueci, pô. Não sei o que do herói lá, sabe? A jornada do herói. Tá ligado isso? A jornada do herói, que ele começa e vai lá e perde, não sei o que. Não sei como que é a jornada do herói. Mas todo livro tem a jornada do herói. Só que a dele não tem, mano. Não tem história o livro. Tipo assim, o livro é basicamente um dia na vida de um menino de 7 anos. Só que esse moleque, ele tem TDAH. E aí ele tá na escola e ele começa a viajar. E aí, tipo assim, às vezes ele tá na aula, aí às vezes ele começa a viajar na cabeça dele, aí ele vai pra lua, e aí ele começa a lembrar de conversa que ele teve com o avô dele. Tá ligado? É uma parada assim, mano. É um livro que não tem história, é um livro só de viagem mesmo, e tem várias piadas no meio do livro, que é igual as piadas do Steven Wright, tá ligado? Ele conseguiu colocar um livro que ficou muito interessante, sem história, o que é inacreditável, tá ligado? Como é que você faz um livro que não tem história, mano? E o bagulho ainda é interessante de você ler, e com muita piadas. Mano, é um bagulho muito louco, assim. O foda é que esse livro só tem em inglês, né? Você aí, né, meu, que não fala inglês, não vai ter acesso a essa obra. Mas é um livro muito foda, mano. Caralho, mano, que da hora. E aí eu tô ansioso agora, porque eu acabei o livro do Steven Wright, e agora eu vou começar o livro do Louis C.K. Puta merda, mano. Não acredito, velho. Esse eu tava ansioso pra ver, hein? Pra ver não, né? Pra ler. Eu vou começar agora também. Que inclusive, né, meu, outra obra outra obra no idioma inglês, né, meu, que é a minha segunda língua, vocês sabem, né, meu, porque eu falo português, inglês, espanhol e errado, né, meu. Mas aí agora eu tô ansioso para ler o livro do CK. Mas se você fala inglês ou você gosta Mano, se você saber só um pouquinho de inglês, já é legal de ler esse livro, porque ele não é tão difícil, não. É um livro acessível, assim. Que, inclusive, se você está aprendendo algum idioma novo, é muito bom você ler no idioma novo que você está aprendendo. E é um exercício de aprendizado muito bom. Então, se você está estudando inglês, está aprendendo inglês, procura esse livro aí que vai te ajudar bastante a melhorar os seus estudos, tá bom? E também o livro é bem legal. Mas também vai ler outro livro. Se você não fala inglês, vai ler outro livro em português. Tem um monte de livro por aí. Vai ler. O importante é você estar lendo e você estar trabalhando o seu psicológico. Sei lá que eu tô falando, mas rapaziada, desculpa aí esse episódio de hoje. Eu realmente tô incomodado por estar falando e tá tendo eco. Tá ligado? Minha cabeça tá... eu não consegui me acostumar. Eu achei que ia me acostumar, mas eu não consegui. Tá muito ruim gravar aqui. Tá bom? Então eu vou acabar esse episódio de hoje. Muito obrigado aí a todo mundo que acompanhou o episódio de hoje, que acompanhou o episódio não, né? O podcast durante esse ano de 2025. Muito obrigado aí a todo mundo. E, porra, espero que 2026 aí vocês estejam junto comigo de novo.
e que a gente consiga melhorar e profissionalizar esse podcast. Que lembrando que se você quiser ajudar na caixinha do podcaster, para a gente conseguir comprar as coisas aqui e conseguir manter esse podcast ativo, você pode ajudar pela caixinha do podcaster no pix andré.otavio@outlook.com, tá bom? Mendigo digital. Semana que vem tem o último episódio do ano, que vai ser o episódio especial 2025, a retrospectiva. Vamos ver aí como é que vai ser, tá bom? Então é isso, fiquem bem, tenham uma ótima semana, tenham um bom Natal aí todo mundo, essa semana é a semana do Natal. Peguem leve, tá bom? Não usem drogas. A única droga que você deve usar, sabe qual que é? A droga do amor. Tchau. Beijo na bunda de vocês. Lembre-se, doe órgãos, hein? É nóis. Tchau, tchau e tchau, tchau.